Formado em publicidade e propaganda, Rodrigo Cury descobriu cedo que sua força estava no encontro entre a criatividade e a análise. Foi essa combinação que o levou para o mercado financeiro, onde construiu uma trajetória de mais de 25 anos, passando por grandes bancos e instituições de pagamento, no Brasil e no exterior. Ao longo do caminho, liderou áreas de cartões e pagamentos, esteve à frente da construção de um banco digital e comandou operações de banking no setor de fintechs. Hoje, essa bagagem o trouxe à Visa, onde ocupa o cargo de presidente no Brasil. Rodrigo, obrigado pela sua oportunidade, participação está aqui. E eu queria falar um pouco que você assumiu recentemente, né, esse papel aqui na Visa de liderar a Visa no Brasil, né? E você veio de publicidade, passou por alguns bancos e fintechs também, né? Antes de chegar na Visa, eu queria que você comentasse como é essa mistura do analítico, do criativo e como isso está moldando a sua forma de liderar a Visa aqui no Brasil, cara. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês, né? Então, é sempre legal, sempre bom falar do nosso trabalho, da nossa trajetória e, sobretudo, da empresa, né? Do momento legal que a Visa está vivendo no mundo. E eu estou há um ano, mais ou menos, nessa posição, um ano bem intenso. A Visa é uma empresa, já que tem seus mais de 60 anos, mas que vem se transformando muito. E eu acho que cada ano que passa, essa transformação ela é mais intensa. Então ela exige muito da gente também de estar entendendo o que está acontecendo no mundo em que a gente tem uma tendência de inteligência artificial, de e-commerce, de temas de segurança, de estar cada vez mais próximo do nosso mercado, do nosso cliente, dos nossos parceiros e atender essas expectativas. Então, muita intensidade, mas muito divertido também, né? Então, fazer parte de uma história de transformação de indústria como a gente faz. Eu estou falando aqui do Brasil, mas a Visa está em mais de 220 países e territórios. Tem sido uma trajetória muito legal. E você mencionou algumas coisas, né? Eu sou formado em propaganda e marketing, não cheguei a exercer porque já entrei no setor bancário. Olha. Mas eu lembro que na época eu escolhi porque eu achava que eu era um bom comunicador, eu achava que eu era uma pessoa criativa e achava que propaganda e marketing podia me encher e acho que poderia ter sido, né? Acabei, por obra do destino, fazendo estágio num banco, gostei muito disso e eu acho que essas características que me marcavam muito, que era meu poder de comunicação, minha facilidade em me expressar, em coordenar aquilo que eu tinha que comunicar, foi uma marca registrada em toda a minha carreira. Então, são características que eu já tinha, que eu desenvolvi na faculdade, aprendi muita coisa, e isso me ajudou muito, né? Eu venho de uma época em que no banco se encontravam engenheiros, economistas e administradores, né? Então, você vem com o que a gente chama de soft skills, né? Essas características que transformam, elas foram muito importantes para mim, né? Eu estava lendo uma pesquisa no outro dia falando de pessoas técnicas, né? Tá falando muito de desenvolvedores de tecnologia, de linguagem de programação, e o que essa pesquisa constatou foi que essa parte de soft skills, né, sua facilidade em comunicar, em desenvolver relacionamentos, a capacidade cognitiva, ela acabava sendo mais preponderante no seu crescimento, no crescimento das pessoas que foram alvo dessa pesquisa, do que a capacidade técnica pura de desenvolver software nesse caso, né? Que interessante, cara. Você acha que foi isso uma das suas soft skills que te preparou melhor para essa posição que você está hoje? E em relação a isso, como é que você segue se atualizando, cara, para você estar desenvolvendo essa posição hoje? Muda, né? Você adquire novos skills. Como é que é isso no dia a dia para você? Eu acho que, sem dúvida, foram características que me diferenciaram na minha carreira, né? Eu acho que capacidade de comunicação, e depois que você se torna líder, ela se torna ainda mais importante, né? De ter comunicação aberta, transparente, de engajar as pessoas, de comunicar a estratégia, de fazer com que a empresa olhe na mesma direção, todo mundo olhe na mesma direção, que é fundamental. Isso, sem dúvida, é uma característica que hoje todo líder moderno tem que ter.
todos, né? E em relação ao aprendizado, isso eu acredito muito em aprendizado constante. A educação é importantíssima, porque apesar de a gente estar falando da comunicação, se você não tiver profundidade naquilo que você está trabalhando, aquilo que você está lidando no seu dia a dia, se você não souber operar um negócio, sei lá, qualquer coisa que você estiver fazendo, é muito difícil você realmente conseguir ser só comunicar, né? Então, o aprendizado é super importante, o aprendizado é uma coisa que tem que ser constante. A gente está num mundo em profunda transformação, então você tem que ter uma capacidade de adaptação muito grande, procurar entender de coisas que você não sabe muito, né? E como é que é a questão das redes sociais hoje, no seu ponto de vista, né? A gente sabe que ela é muito importante, se tornou muito importante para uma marca, né? Plataformas se tornaram e-commerces e hoje também a gente percebe que o CEO ele está muito engajado nas plataformas também, né? Muito por conta de comunicar o valor de marca. Hoje as pessoas procuram muito transparência nessa relação com a marca e o CEO está ali, né, passando uma verdade, alguma coisa, importa muito. Como é que é a sua relação com as redes sociais hoje? E como é que você trabalha ela? É ativo? Como é que... Eu tento ser ativo o máximo que eu posso, consome tempo também. Agora, a rede social hoje é parte da nossa vida, é parte da vida de todos nós. Então, se você quer fazer uma comunicação, se você quer mostrar sua marca, se você quer passar alguma mensagem, você tem que estar dentro de redes sociais, né? Então, eu acho que desde o espectro de comunicação, e vocês são comunicadores, vocês sabem muito bem disso, isso vem mudando ao longo do tempo, vem se transformando. Então, se você quer uma abrangência e quer chegar a um número grande de pessoas, você tem que usar as redes sociais, né? No caso, a gente usa aqui, eu acho que para fazer várias coisas. O primeiro é para falar um pouquinho da Visa, desde o aspecto produto, negócio, mas também desde o aspecto de empresa empregadora, empresa bacana de se trabalhar, empresa humana. Então, a gente tenta trazer muito disso. E eu entro um pouco nessa dinâmica de rede social, de comunicação, tentar ser um embaixador de todos esses valores que a Visa tem e que a gente quer passar para o mundo externo. Hoje ela toma o seu tempo ali na agenda, você tem que ter um momento ali para ela. Toma tempo, meu, de muitas pessoas aqui na Visa também, né? Tem muita gente dedicada para fazer isso bem feito. Uma né? rede então, ali de apoio. Tem uma rede de apoio, sem dúvida, não só para mim pessoalmente, né? Mas para a empresa como um todo. E eu entro aí nesse barco para tentar trazer mensagens de forma clara, concisa, constante. E com esse background de publicidade deve ser interessante essa troca também, né? Isso ajuda, isso ajuda bastante. Sem Que dúvida. legal. Vamos falar um pouco de CX, de mercado, falar um pouco da Visa nesse sentido, né? A Visa deixou de ser uma bandeira, né, de cartão e virou uma empresa de tecnologia, né? E como é que você define esse momento hoje da Visa tendo a IA, a inteligência artificial, como um pilar central hoje da experiência, né? Isso é uma das coisas mais interessantes, é uma história de transformação muito bonita da Visa, né? Porque ela começa como uma infraestrutura que permite pagamentos via cartão, que ainda é um produto nosso, global, presente no mundo inteiro. Você mencionou, são mais de 5 bilhões de cartões, 5 bilhões de credenciais, 220 países e territórios, são quase 15 mil clientes, instituições financeiras dentro do nosso sistema, são 175 milhões de estabelecimentos comerciais. E olha só que negócio bacana que você pode, com cartão, entrar num comércio que você nunca esteve, nunca viu, a pessoa não te conhece, você faz uma compra e essa compra ela é feita à base da confiança em função de um cartão Visa, né? Então, isso é uma coisa muito bacana que a Visa construiu ao longo de muitos anos, né? Só que, ao longo do tempo, toda essa capilaridade, essa magnitude, ela produz uma série de efeitos colaterais que hoje são parte central do nosso negócio, a geração de dados, o tema de segurança, o tema do nosso conhecimento, nossa globalidade, a nossa marca. Então a gente pega tudo isso e começa a empacotar de uma maneira a levar valor e serviços novos para os nossos parceiros. Então a Visa começa a investir muito nesse outro braço
principalmente o que a gente chama de VAS, né, Value Added Service, serviços de valor agregado, que começam a ser algo muito fundamental para a empresa. Então, o tema de ser uma empresa de tecnologia, a gente já nasceu como uma empresa de tecnologia, talvez não como o que a gente chama de hoje de tecnologia. Agora, a nossa rede é uma rede que tem uma disponibilidade de 99,99999. Nos últimos 3 anos, a gente investiu 12 bilhões de dólares, bilhões com B, na rede, em segurança para que seja impenetrável e que seja estável no mundo inteiro. Então, toda essa capacidade de criação, de desenvolvimento de novos produtos e serviços, elas hoje são a principal característica da Visa, de trazer muito mais valor do que simplesmente a nossa infraestrutura, que continua sendo muito importante, somos uma empresa de cartões ainda, sim. mas não restritos a isso. Sim. E uma das tendências que nós vimos, né, é justamente a inteligência artificial. E tudo isso ele vem também de uma necessidade de não ser disruptado, né? Exato. Então a inovação, eu ouvi essa frase outro dia, eu gostei muito, ela vem e ela é um fruto de algum tipo de preocupação. Então a Visa ela começa a desenvolver e trazer serviços baseados em inteligência artificial. O primeiro modelo que a gente desenvolveu usando inteligência artificial, ele é de 1993. Então ele é bem antigo, ele tem mais de 30 anos. E isso só foi aumentando. Então hoje nós temos mais de 100 produtos que usam inteligência artificial. É uma empresa, eu não conheço nenhuma empresa que disponibiliza tantas ferramentas de IA para os funcionários. Então, é difícil você pegar alguém que já não desenvolveu um agente ou que não usa dezenas de vezes IA no seu dia a dia para melhorar a sua eficiência, a sua produtividade. Eu desenvolvi alguns modelos já, então hoje minha análise de contratos, por exemplo, que a gente tem vários, ficou muito mais simples. O que eu fazia em horas, agora eu faço em segundos. Uma comparação, uma análise, um aprofundamento. Consigo analisar dados de mercado. Então, a gente tem realmente feito muito disso. E, além disso, a gente tem aqui um braço de consultoria, porque a gente percebe que existe uma sensação de uma certa confusão de alguns dos nossos clientes, parceiros, de por onde eu começo. Eu quero entrar nesse mundo, mas não sei muito bem por onde. E eu tenho meu braço de consultoria especializado, que a gente montou aqui, porque não tinha nada parecido, não conseguia nem contratar gente especializada nisso, a gente teve que começar a formar gente aqui, de tão novo que era isso, né? E por último, não menos importante, uma coisa que a gente vem falando muito, que é o comércio agêntico. Então, a Visa ela é reconhecida como empresa de pagamentos, que não deixa de ser, e a gente entra no mundo de pagamentos através desse comércio agêntico, que é uma maneira de facilitar, trazer segurança, conveniência e confiança nos pagamentos que a gente faz via e-commerce, especialmente via cartão. Melhorando a experiência. Melhorando a experiência, exatamente. E falando de melhorar a experiência de cliente, eu queria que você comentasse um pouco de segmentos de mercado. A gente vê uma premiumização, vamos dizer assim, muito grande no mercado, especialmente com cartões, especialmente com crédito. Eu queria que você comentasse um pouco como você vê esse mercado premium no Brasil, né? E como é que dentro desse escopo da Visa, você criar experiências novas, criar diferenciação de mercado, trazer esse cliente super exigente para dentro ali do ecossistema da Visa e prover tudo aquilo que ele espera. Como é que você vê esse mercado hoje aqui? Você sabe, Marcelo, que uma das frases que a gente mais escuta no mercado hoje é a tal da hiperpersonalização. Então, eu lembro que lá atrás, como a gente podia, dentro de bancos de varejo, você fazia segmentações, clusterizações, era muito mais difícil. Hoje, com a tecnologia, a quantidade de dados que estão disponíveis, você consegue trazer ou transformar em realidade um sonho antigo, que é o tema da hiperpersonalização, que é tratar o Marcelo como o Marcelo, o Rodrigo como o Rodrigo, e cada um de nós dessa maneira. Dito isso, o que a gente vê é uma evolução desde a perspectiva de produtos, e aí eu estou falando de cartões, estou falando de produtos bancários, mas também estou falando de carro, estou falando de condomínios de luxo, a gente está falando de experiência em aeroporto, hotéis, o que você falar, o que você pensar, você vai ter diferentes classes para diferentes pessoas.
né, não melhores ou piores, mas específicas para determinados perfis. E a gente identificou que existiam alguns perfis que estavam muito bem atendidos e outros que o seu estilo de vida não se via refletido nos produtos bancários, né? Um deles era o cartão. O cartão existia já, o cartão do Infinite, o Platinum, etc. e tal, que eram muito bons, são muito bons. E o que a gente identificou recentemente é que existiam segmentos de super alta renda que tinham um estilo de vida diferente, diferenciado e que mereciam um cartão que acompanhasse esse estilo de vida. Então, há 1 ano e meio, mais ou menos, nasce o Visa Infinite Privilege, que é um cartão de altíssima renda, que realmente tem diferenciais específicos para essa pontinha da pirâmide que sentia falta disso, né? Então, no final, tudo volta para o tema de ter uma personalização maior para os serviços e produtos que estão disponíveis no mercado. Esse mercado no Brasil ele tem uma alta relevância para a Visa em comparação a outros mercados? Ele tem. É dos maiores mercados que a gente tem. O Brasil é um mercado, primeiro, muito desenvolvido no aspecto de cartões, de pagamentos. A penetração de cartões na economia é muito grande. É um produto muito difundido, muito conhecido e muito usado, consequentemente, por praticamente toda a população, seja cartões de crédito ou débito, e isso facilita muito a penetração em qualquer tipo de perfil, né? Então existem países em que você tem uma penetração maior na média renda, talvez alta renda, baixa renda está um pouco fora. Aqui no Brasil a amplitude é muito grande, né? País grande, país que tem as suas desigualdades, mas peculiaridades também. Peculiaridades, características, mas ele tem uma geração de riqueza muito grande, é um país com muitas oportunidades, consequentemente. Nesse sentido, desculpa interromper, mas nesse sentido, a experiência desse cliente de super alta renda, o que você denota assim, no Brasil que você fala, poxa, é só aqui que acontece isso, é só dessa forma que ele lida com isso aqui, em relação a outros países assim? Você tem esse mapeamento, vocês procuram entender melhor isso para projetar novos produtos ou melhorar o que está sendo feito? A gente sempre está olhando, sempre está falando com tem clientes. Uma característica muito peculiar? Eu não sei se tem uma característica peculiar, porque o que a gente percebe é que cada país tem as suas características, evidentemente, a sua cultura, a sua maneira de ser, mas as necessidades mais básicas de cada um dos perfis de cliente ele é muito parecido, né? Então, o cliente de mais alta renda, ele quer ter uma experiência diferenciada quando ele vai viajar, por exemplo. Então, ele eventualmente está pegando um carro blindado ou um helicóptero para ir até o aeroporto. Chega no aeroporto, ele quer ser bem recebido, ele quer ter uma sala VIP mais exclusiva. Ele quer ter muito contato com o agente humano também nessa relação em determinados momentos ou não? Ele é totalmente... Aí depende muito de geração também, não é só renda. Em geral, sim, as pessoas gostam de ter algum tipo de contato, mesmo que seja via WhatsApp, alguma coisa do gênero. Mas uma geração mais... Agora, quando pego a minha geração já gosta mais de alguma coisa um pouco mais pessoal, você pega as gerações mais novas, eles gostam de ser mais tempestivos, de resolver sozinho, então é uma geração que está mais acostumada realmente ao digital, a se virar com as coisas, então isso depende muito de geração também. Agora a gente tem que pensar em todo mundo, né? Exato. Nessa questão, Rodrigo, o crédito, né, hoje... O crédito é muito importante, né? Mas ele também é um risco, né? A gente percebe que o Brasil, a inadimplência é altíssima. E na sua posição de líder, cara, como é que é lidar com esse cenário no Brasil? A vantagem, eu trabalhei muitos anos em banco, né? E hoje a vantagem de estar na Visa é que eu tenho menos responsabilidade sobre as carteiras de crédito como tem os bancos, né? Os bancos, eles têm que lidar um pouco mais com isso no seu dia a dia. Por outro lado, eles são especializados nesse tipo de coisa. Então, os bancos brasileiros hoje, eles são completamente preparados numa sofisticação muito grande para lidar com esse tipo de situação, né? Inadimplências maiores, ciclos mais complexos, eles conseguem antecipar muito aquilo que vai acontecer, mas isso evidentemente afeta o nosso negócio, porque quando a gente tem um cenário de maior inadimplência,
isso freia um pouquinho a economia, porque você tem menos crédito disponível, consequentemente você tem menos consumo, se você tem menos consumo, evidentemente, afeta um pouquinho o nosso negócio também. Então, agora o interessante disso é que a Visa ela tem desenvolvido ao longo dos anos esse apoio desde a perspectiva de ferramentas e consultoria para bancos e instituições financeiras se sofisticarem ainda mais. Então, você imagina que é uma grande potência de dados que, bem utilizados, ajudam instituições financeiras a fazer um melhor controle de risco. Então, tenho um braço de consultoria. Perfeito. E tenho modelos que são desenvolvidos para ajudar as instituições financeiras a fazer uma melhor gestão de risco. Caminhando já para o final aqui, Rodrigo, queria que você falasse um pouco dessa questão que é muito pertinente aqui no nosso mercado, que é a regulação, né? Hoje a gente vê essas discussões sobre PIX, agora o PIX sendo uma ferramenta internacional, né? Ele ganha muito peso, né? E eu queria ouvir a tua opinião em relação a qual seria o maior risco regulatório que você enxerga daqui para frente nesse mercado. Se ele existe, qual seria? Eu não vejo riscos regulatórios, mas eu vejo uma regulação muito, muito forte, né? O Brasil ele é um país que tem um Banco Central muito atuante, muito próximo das instituições. E isso, consequentemente, ele cria um ambiente mais seguro para o banco, para o consumidor, de não ter riscos sistêmicos, etc. e tal. Só que ele também cria muitas regras que você tem que se adequar. Eu acho que o nosso desafio é entender essa necessidade e se adequar. Eu não consigo simplesmente trazer políticas ou trazer práticas de outros países para o Brasil sem fazer uma avaliação desde a perspectiva de adequação regulatória, né? O PIX ele abre para a gente uma série de oportunidades, né? Então, sem dúvida, qualquer tipo de outro meio de pagamento, seja ele boleto, seja ele dinheiro físico, qualquer tipo de meio de pagamento, ele é um concorrente para o cartão, não para a Visa, para o cartão. Exato. Por outro lado, esses mesmos instrumentos, eles também abrem oportunidades de eu emprestar, de alguma forma, as nossas características, as nossas fortalezas para o PIX, por exemplo, aumentando a segurança. Então, a gente desenvolveu recentemente um modelo de prevenção a fraudes para transferências de conta a conta. No nosso caso aqui no Brasil é o PIX, o mais forte. A gente abriu uma nova empresa chamada Visa Conecta, que é uma empresa que, usando o trilho de Open Finance, consegue fazer transações de PIX sem redirecionamento. Um negócio bem legal para e-commerce, para empresas que fazem venda online, melhora muito a experiência, a jornada de forma segura, é uma empresa Visa, né? Então, apesar do PIX ser gerido pelo Banco Central, a gente não vê isso como um tema de regulação, né? A gente vê isso como mais um tipo de meio de pagamento em que traz oportunidades para a Visa aplicar grande parte dessa tecnologia que você menciona antes para esse novo método de pagamento. Nessa esteira aí de inovação, olhando daqui para frente, próximos anos, como você vê o setor de pagamentos no Brasil, né? Pix continua sendo, acho que um produto que vai ser muito olhado daqui para frente, Não, né? Mas o que mais você denota assim, que pode ser disruptivo? Eu acho que a gente vem falando muito de stablecoins. Stablecoins eu acho que tem uma capacidade de mudar muitas coisas no mercado financeiro. Ele permite transformar criptoativos em transacional, uma coisa que antes era muito difícil, né, de surgimento de stablecoins. Ele é internacional também, puramente, ele não nasce em um país, então ele tem a capacidade que a gente chama de cross-border, né? Sim. Muito forte, e eu acho que está só engatinhando, então tem um potencial para ser desenvolvido muito grande. E a segunda tendência, a gente já falou antes, eu acho que é muito o tema de agentes de inteligência artificial nos ajudando a fazer compras, né? A fazer melhores compras, mais rápidas, mais eficientes e mais seguras, né? E aí eu acho também que
A gente já começou a fazer algumas transações agênticas no Brasil e na América Latina. Somos dos primeiros países do mundo a fazer isso, mais uma vez inovando, mais uma vez abrindo as portas para pagamentos no mundo inteiro. O Brasil é um país sofisticadíssimo em termos de produtos bancários, especialmente em pagamentos, e acho que a gente também está começando a abrir um pacote de oportunidades de comércio agêntico que vão ter centenas de casos de uso. Perfeito. Finalizo por aqui, Rodrigo. Queria agradecer demais a sua participação. Eu que te agradeço. E é isso. Muito obrigado.